Mais um dia de queda do Banco do Brasil e a pergunta que não quer calar, vale a pena continuar investindo, abaixando o preço médio? Porque quando teve aquela queda, muita gente entrou comprado e agora está caindo ainda mais, tá? Caiu anteontem, caiu ontem, caiu hoje, tá? Só hoje, só para vocês terem uma ideia, estão tendo uma queda aí de 1,18%, uma queda, poxa, bem relevante, tá? E aí aquele negócio, vale a pena comprar? O que fazer com o Banco do Brasil? O que dizem os analistas? Esse vídeo é para poder te trazer clareza e te explicar o que está acontecendo, tá? Basicamente é o seguinte, se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado da corretora XP. Se você já tem conta na XP, mas tem um assessor que não te acompanha ou fica recomendando um produto que não faz sentido para você, tem acesso à minha assessoria, link da descrição do meu contato. Ao clicar será direcionado para o meu WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum, te explico como é que funciona o meu trabalho, sem conflito de interesse, um trabalho que dá e gera resultado, tá? E se você tem um patrimônio acima de 100 mil reais, mas não tem conta na XP, você se qualifica para ter acesso à minha assessoria também. Chama aqui, eu te explico como é que funciona o meu trabalho. Vamos direto ao ponto, olha só, o Banco do Brasil está caindo hoje 1,18%, só que em 30 dias caiu cerca de 19%, quase 20% de queda. Muita coisa. Isso porque o Banco do Brasil entregou um resultado muito inferior ao que o mercado estava esperando. Uma queda aí de 20% dos seus lucros. Isso é muita coisa, tá? Isso impacta diretamente nos dividendos. Então, se você tinha o costume de receber X dividendo, vai receber 20% a menos. É isso. Sem contar as provisões que o Banco do Brasil está tendo que fazer, né? E aí essas provisões, ou seja, tem um caixa maior, que é a nova resolução aí do Banco Central que está impondo que os bancos tenham um caixa mais robusto por causa dessas eventuais crises, acaba impactando também um pouco no dividendo. Aí o banco vem e entrega um prejuízo desse, meu amigo, para piorar a situação, né? Por isso que está caindo. E aquele negócio, caiu, comprou? Depende. Quando a gente olha o Banco do Brasil, vê a qualidade da empresa, o banco já estava barato, analistas falando que o Banco do Brasil poderia chegar a 40 reais, 35 reais. O que você fez? Foi lá e comprou seu dinheiro. A filha do Luiz Bastos fez até um vídeo falando sobre, está comprando também. Isso acaba te incentivando a comprar mais, porque realmente ficou muito barato. Só que você tem que ter certos cuidados, entender onde está colocando o seu dinheiro, que é tão suado, tá? O porquê que o Banco do Brasil está caindo, né? Acabei de explicar. Caiu a lucratividade e o motivo dessa queda da lucratividade é porque o Brasil está sofrendo muito. E qual é a locomotiva do Brasil? São as commodities, principalmente o setor agro. O agro carrega o Brasil nas costas, tá? E aí, assim, o agro está sofrendo muito há uns 3 anos. E veio aquela enchente no Rio Grande do Sul, que atrapalhou muitas empresas também, parece que foi estopinho. E o agro não consegue dar a volta por cima. Várias empresas entrando em recuperação judicial. Quando a empresa entra em recuperação judicial, ela quer dizer o seguinte: devo, não nego, pago quando puder. É isso. Elas pedem socorro à justiça para poder não pagar. Fala, olha, não tem como pagar. E a justiça vai ajudando essa empresa que está com as suas contas e fazendo essa empresa ficar de pé, né? Porque quando uma empresa fecha, não é ruim só para a empresa, é ruim para os funcionários, é ruim para toda uma sociedade, tá? E aí entram em recuperação judicial para pedir socorro. E aí, meu amigo, não conseguem pagar. O Banco do Brasil, o principal cliente do Banco do Brasil, são os funcionários públicos e o setor agro. E como tem uma bela de uma fatia do setor agro, vem prejudicando muito o Banco do Brasil e aquele negócio. Quando que o Banco do Brasil vai voltar àquele patamar de 30 reais? Quando o setor agro voltar a ser próspero, quando acabar essa crise. Agora, quando vai acabar essa crise? Só Deus sabe, a gente não sabe. Então deu um lucro muito ruim e esse lucro pode vir pior no próximo mês, no próximo trimestre, melhor dizendo. E aí você tem que ficar atento. E aí você que o Banco do Brasil está caindo e você está comprando a torto direito, tome cuidado. Não estou dizendo para você não comprar. Eu estou comprando, estou vendo como oportunidade. Mas eu também não posso te recomendar. Da minha parte não é recomendação de compra nem de venda. Eu recomendo para quem eu acompanho aqui dentro da XP. Beleza? Por isso, te convido aqui a ter o nosso acompanhamento. Mas basicamente é o seguinte. Você precisa ter uma gestão de carteira saudável para tomar a melhor decisão. E aí a gente vê analistas dizendo o contrário. Não comprem. Os analistas já estão começando a falar assim, ó, não comprem, tá? E aí o banco cai mais ainda. Olha só o que vem dizendo a Genial, né? Diante desse cenário, que é esse cenário que eu falei com vocês, a Genial Investimentos revisou sua recomendação para o papel.
A casa de análise que antes indicava compra, agora sugere manter, adotando uma postura neutra. O preço-alvo também sofreu um corte significativo, passando a R$ 40,30 para R$ 31,40. Impressionante, tá? Abaixo, bem abaixo aí do que o mercado estava esperando, segundo aqui os analistas da Genial. Além disso, as incertezas que rodam a empresa levaram os analistas a optarem por não divulgar projeções de dividendo para o Banco do Brasil no momento. Então é o seguinte, os analistas estão pulando fora. Os analistas que antes recomendavam o Banco do Brasil, poxa, Eleven, poxa, agora tem agora Genial. A XP ainda continua recomendando compra. Eles estão pulando do barco porque realmente existe uma possibilidade de crise ainda maior. E o Banco do Brasil pode sofrer ainda mais. Só que eu quero fazer um adendo. Você vai deixar para comprar o Banco do Brasil na hora que o Brasil estiver bom? Provavelmente você vai chegar atrasado. Então, eu acredito que a melhor hora de comprar é o momento de queda. Se o banco não perdeu o seu fundamento, é o momento de queda. O que está impactando o banco nesse exato momento é o macro e não o micro. Ou seja, dentro da empresa está tudo certinho. Agora, o macro, os problemas que envolvem o Brasil, está impactando diretamente o banco. Ou seja, ele não perdeu o fundamento. Então, daí eu vejo como oportunidade. Analista é aquele negócio. Analista ele visa entregar resultado no curto prazo porque normalmente o cliente desses analistas são investidores que estão começando, são investidores de curto prazo, são investidores que querem resultado para 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você que pensa na sua aposentadoria, que investe pensando no longo prazo, será que não vale a pena investir no Banco do Brasil? Coloca nos comentários aqui, se não está comprando, será que não vale a pena? Entende? Porque às vezes você segue recomendação de analista, só que a visão do analista é para daqui 1 ano, 2 anos. Você já se perguntou? E o longo prazo? Você vai deixar de comprar o Banco do Brasil agora, mas na hora que tiver bom, na hora que tiver 30, você vai comprar quando tiver 30, quando eles recomendarem? Então, assim, eu acho muito interessante o trabalho de analista e, assim, me ajuda muito aqui no meu trabalho também. Só que você precisa filtrar muita coisa de acordo com o seu objetivo. É o que eu faço aqui para quem eu acompanho, tá? E aí uma gestão de carteira nesse momento é essencial, porque você consegue gerenciar o seu patrimônio a ponto de não ficar dobrando a aposta. Ah, caiu, comprou. Não. O gerenciamento de carteira, que é uma planilha que até entrego aqui, que, poxa, ajuda muito, você vai saber exatamente no momento de parar. Opa, não é para comprar mais, vou dar prioridade a outra carteira. Essa planilha, inclusive, eu disponibilizo para você. Olha só como é que ela é. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google. Olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield on cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem, o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real. Olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora. Bom, então assim, gestão de carteira é muito importante, acesse a planilha, tá de graça, tá? Olha só, uma outra coisa, nós estamos com a bolsa despencando, nós estamos com um problema gigantesco no Brasil, que o ministro da Economia disse que se de fato o Congresso barrerar a questão do IOF, essa tarifa que o governo está aumentando, o Brasil vai ter problemas. O governo não vai conseguir honrar com seus compromissos, vai ter funcionário público sem pagamento, a não ser que o Brasil imprima dinheiro. Porque não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro. As pessoas estão cada vez mais sem dinheiro, tá? O Tesouro já está chegando no momento que está faltando arrecadação, as pessoas não estão querendo emprestar para o Brasil mais, as pessoas estão dolarizando a carteira porque está difícil pra caramba, incerteza, insegurança. E aí a gente está passando por um problema muito grande, porque o Brasil precisa arrecadar para continuar de pé e o Congresso está barreirando. Falou, olha, vocês vão prejudicar as empresas, aumentando de um dia para a noite, dobrando aqui tarifas, né? E aí, olha só, está tendo uma guerra entre o Executivo e o Legislativo. E aí o governo está ameaçando, vocês não vão liberar não, está querendo barreirar essa questão do IOF, então nós vamos acabar com as emendas parlamentares. E aí o presidente Hugo Mota está falando assim, olha, não adianta vocês ameaçarem não, vamos ver quem está falando a verdade. Então está tendo essa guerra, então o governo mostra que o governo está muito enfraquecido,
Ano que vem, ano de eleição, o governo já está sem dinheiro, então eu acredito que essa inflação, a curva de juros está fechando, mas daqui a pouco pode ser revisada. E assim, é um problema. Por isso que a gestão de carteira é muito importante, a diversificação é muito importante e também, mais importante ainda, a dolarização de carteira. Se você não faz isso, meu amigo, você tem que fazer, não adianta. Você tem que dolarizar o seu patrimônio. Eu te ajudo também com isso, tá? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido o porquê dessas quedas. Dá para comprar? Dá. Vejo com oportunidade? Vejo. Mas com cuidado, tendo gestão de carteira, para você não ficar muito tempo com o seu patrimônio negativo, porque o Banco do Brasil, se vier com resultado pior, se o Brasil piorar, ele pode cair ainda mais. Não existe limite para queda. Então, aproveita as oportunidades, mas com a mão na consciência e também não negligenciando a segurança da sua carteira. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, estou com uma meta de bater 20 mil inscritos ainda esse ano. Me ajuda a bater essa meta. Tamo junto e até a próxima.